CPI das Bets. Gente, que circo que foi isso? Que foi que tá sendo, né? Eu tô achando que, inclusive, a blogueirinha vai, muito em breve, cancelar o De Frente com Blogueirinha, porque tá difícil de competir com a CPI da Bet. Né? Virgínia, agora o Rico, aí parece que já aprovaram agora de Jojo Todinho, mas quem? Uma galera. Tá, menina? Mais bem frequentado que o Fofocalizando, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver um pouco do como foi esse surto que foi a CPI das Bets. Inclusive ontem eu estreiei como apresentadora fixa no Pra Variar, na Dia TV. Sim, obrigada. Falamos bastante sobre isso, mas acho que hoje eu vou acabar falando um pouco mais, né, sobre esse assunto. Basicamente, ontem foi o depoimento da Virgínia, hoje é o do Rico, mas a gente vai focar mais no depoimento da Virgínia mesmo, até porque ontem estava bem lotado lá o plenário para todo mundo querer dar uma fotinha com a Virgínia. Hoje o Rico até ficou chateado, falando: poxa, gente, nem aqui para me prestigiar. E aí, foi isso. Vamos ver aqui. Primeiro um resumão do G1 falando sobre a CPI das Bets e sobre o depoimento. Vamos lá. 5 pontos para entender o porquê do depoimento da Virgínia na CPI das Bets. E é isso, que Deus abençoe nossa audiência. Bora pra cima. 1. Toda a honra e glória a Bet. Por que ela foi chamada? A CPI investiga o uso de influenciadores digitais na promoção de casas de apostas. A comissão quer saber se celebridades incentivaram o público, especialmente menores de idade, a apostar de forma irresponsável. 2. O que eu mais amo nesse negócio, eu sei que é assim que funciona a política é lenta, a política parece que faz coisas que estão na cara, mas que a política não sabe. Mas, na verdade, isso nada mais é do que um processo político, né? Com todo um decoro político, também com uma responsabilidade de investigação, porque não é só porque o público todo acha uma coisa, que as pessoas de casa acham uma coisa, que essa coisa é verdade e que a gente não deva ter a responsabilidade da investigação, né? Então, a CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, é esse lugar onde vão ouvir pessoas sobre aquele assunto, e mesmo que, influenciadores, será que influenciadores estão fazendo isso de uma forma irresponsável? Eles levam os influenciadores. Eu confesso a vocês que é óbvio que muitos desses parlamentares veem essa CPI, né, e todas as outras CPIs como uma oportunidade de aparecer na mídia. Então é óbvio que vão chamar determinados influenciadores, sendo que a gente sabe também que existem outros influenciadores que não têm a fama da Virgínia, ou que não têm a fama do Carlinhos Maia, que não têm a fama de uma galera que é muito grande na internet, que tem, às vezes, e eu não tô passando por aqui em momento nenhum para o que eles estão fazendo, mas assim, que tem uma forma muito mais agressiva e muito mais escrachada de divulgar bet, só que como essas pessoas têm menos relevância, parece que essas pessoas não são chamadas. É meio curioso de ver os nomes que são escolhidos para a CPI, né? Porque é óbvio que essa galera também, como tem uma visibilidade muito grande e estão sendo julgados e monitorados, é óbvio que eles vão tentar correr dentro do certo. E aí foi muito isso que aconteceu com a Virgínia. Toda vez que sai uma indicação nova, ela vai lá e abraça. Ela deixa de fazer? Não deixa de fazer. Ela se isenta do que isso pode trazer para as pessoas que estão participando disso? Totalmente. Né? Mas, tem que colocar lá, é só para maior de 18 anos? Eu coloco lá, só para maior de 18 anos. Eu tenho que fazer não sei o quê? Eu boto lá não sei o quê. Joga com responsabilidade? Joga com responsabilidade. A gente sabe que tem outras pessoas muito grandes que não têm essa relevância como ela tem, por exemplo, que não fazem nada disso, que prometem renda extra, que estão lá na internet, olha, vou comprar aqui essa jaqueta de 40 mil reais, vou fazer 40 mil reais aqui de novo no Tigrinho, ou vou fazer no aplicativo de day trade, ou vou fazer do não sei o quê. Então a gente sabe que isso tem formas muito mais escrachadas, e essa galera que tem mais visibilidade tenta minimamente se precaver, né, de tentar fazer alguma coisa que é aquela história. É moralmente correto? Talvez não. Mas, de alguma forma, é legal, né?
E eu acho que esse é o grande debate ali da CPI. Mas vamos terminar de ver que eu já tô falando um monte antes. Cláusula da desgraça. A CPI apura se influenciadores recebiam um percentual sobre a perda dos apostadores, o que ficou conhecido como cláusula da desgraça. A Virgínia negou e disse que só ganharia um bônus de 30% se dobrasse o lucro da empresa. Nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Então, era um valor fixo. 3. Avisos sobre os riscos. Vamos falar, como a gente já está resumindo aqui, eu acho que é importante a gente falar cada um dos pedaços, né? A cláusula da desgraça é o que muita gente... Gente, só fazer um parênteses, se você não sabe o que a gente está falando, né? Bem, a Virgínia, como vários outros influenciadores, ganham milhares e milhares de reais para divulgar casas de aposta, né? E a gente sabe que hoje, bem, primeiro que essas casas de aposta são regulamentadas de alguma maneira, mas a gente está no meio de uma epidemia de endividamento, de pessoas tentando tirar a própria vida, porque perderam tudo. A gente tem todo um sistema que faz a pessoa se afundar naquilo ali, mesmo que ela não tenha nem propensão ao vício, a promessa de uma vida melhor, a promessa de ganho fácil, a promessa de ser rico, faz com que a pessoa queira pegar o pouco dinheiro que ela tem e colocar numa bet da vida. E é óbvio que se pessoas que ela gosta, que ela acompanha, estão ali jogando, né? E aí tem aqueles dois lados, tem um lado do entretenimento, que é onde esses influenciadores vão se focar muito, né? É um jogo, você pode ganhar ou perder, etc, etc, etc. Mas a gente sabe que existe uma aura gigantesca em torno dessas bets, da ideia de trabalho, como se a bet fosse um trabalho. Tem gente aí picareta vendendo curso de como ganhar dinheiro com bet, né? De como retornos garantidos, né? Renda extra, pessoas mostrando o quanto ficaram ricos, e muitas vezes aquilo ali é uma montagem total da vida da pessoa para mostrar o quanto ela ficou rica apostando na bet, e aí com isso vender curso, vender consultoria, vender mentoria, etc. Todo tipo de criminalidade e picaretagem que a gente está vendo por aí, né? E aí, uma das coisas, o problema, e aí foi que a gente debateu muito ontem também no negócio da Dia, né, pra variar, e é legal vocês, se quiserem assistir, que a gente falou bastante sobre esse assunto lá, mas eu vou falar aqui também, o quanto o debate está sempre no âmbito da moralidade, né? Está sempre no âmbito do é certo fazer isso, é certo fazer aquilo. Poxa, Virgínia, bota a mão na consciência. E eu acho isso muito ruim, é um debate muito deficiente nesse lugar, porque não chega no cerne da questão, que é, independente se é moralmente certo ou não, a lei ela não está preocupada diretamente com a moral. Ela precisa legislar sobre o que pode e o que não pode. Não é sobre lidar com a consciência das pessoas. Não é sobre, por favor, coloque a mão na consciência, você já é muito rica, você não precisa disso. Então, a gente não deve, pelo menos na política, entrar nesse âmbito. Porque a gente sabe que é o âmbito da moralidade que faz várias coisas serem debatidas de forma muito deturpada. E aí a gente está falando sobre o direito reprodutivo da mulher, a gente está falando sobre o combate ou a visão da questão das drogas. A gente está falando de vários debates que são tratados no âmbito da moralidade e deveriam ser tratados no âmbito científico, no âmbito antropológico, no âmbito sociológico, da maneira como essas coisas se apresentam na sociedade e a partir daí legislar. Né? A gente sabe que existe, por exemplo, na questão própria da questão do... Não sei se eu posso falar essa palavra aqui, do aborto. A gente sabe que tem um debate moral muito forte em torno, e aí quase não se discute o quanto as mulheres morrem por causa disso todos os anos. Na questão das drogas, da liberação, da legalização, ou do tirar a droga da criminalização e colocar isso num debate de saúde pública, a gente sabe o quanto a moral faz com que a gente não debata como que foram as experiências em outros países, como que se liberou, se legalizou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Então, os debates eles sempre vão para um âmbito moral e saem do âmbito científico, técnico, né? Então, na questão da bet, a gente não tem que estar debatendo se é certo ou se é errado, né? Se é bonito ou se é feio, se tá tudo certo, apostar, se aposta quem quer. A gente tem que olhar factualmente para o quanto isso está afetando a população, o quanto isso está gerando não só uma questão de saúde pública, mas uma questão também de sequestro financeiro de uma população que está sendo prometida uma vida melhor, né? E o desespero dessa população, a falta de perspectiva faz com que ela
pegue o pouco dinheiro que tem, o dinheiro que vai pagar a comida do mês, o aluguel, para tentar apostar, porque tem pessoas dizendo que aquilo ali pode trazer alguma coisa positiva para ela. Então, é nesse lugar que a gente tem que debater e, a partir disso, agir em cima, né? E aí, eu fiz esse parênteses todo para falar sobre a questão da taxa da desgraça, né? Da cláusula da desgraça, não sei como é que chamaram aqui. Por que estão pegando tanto nesse lugar? Porque isso talvez é o que mais escancararia a falta de moralidade ou a imoralidade dessa situação, que uma coisa é a Virgínia receber um dinheiro para fazer publicidade da casa de aposta. A outra coisa é a Virgínia receber dinheiro proporcional ao quanto as pessoas perderam para a casa de aposta. E aí, o que saiu recentemente, né, na Piauí, foi que a Virgínia ganharia, se não me engano, 30% em cima do que as pessoas perdem na casa de aposta. Tá? Eu, desde o início, já achei complicada essa afirmação da Piauí, e a própria Virgínia diz que isso não é real, porque, na verdade, não é... Eu até onde eu sei, a comissão de muitas vezes, não só de casa de aposta, mas de outras coisas, é de quanto a pessoa bota lá dentro, não de quanto a pessoa perde especificamente, mas do quanto a pessoa bota dentro. Você faz a carga ali, né, com dinheiro, com cartão, com Pix, etc. E aí, desse dinheiro, você recebe uma comissão. Isso funciona, essa lógica funciona fora do universo de bet, para outras coisas também. O dinheiro que você coloca, a pessoa que fez, normalmente a primeira carga que a pessoa faz, você ganha uma porcentagem em cima, né? Então isso é um meio comum. Só que o problema é que isso foca, né, a fala, o discurso foca na questão da perda, e aí como se a Virgínia estivesse diretamente roubando. Só que aí o que eu acho curioso é que tudo é uma questão de narrativa, né? Tudo é uma questão da maneira como se constrói a história. Então, para mim, o dinheiro que as pessoas... Para mim, não, né? Isso é a realidade do que acontece. Todo o dinheiro que a Virgínia recebe, sendo ele fixo, e a Virgínia e qualquer outro influenciador, todo o dinheiro que as pessoas que estão no influenciador, que são influenciadores e estão recebendo dinheiro para fazer publicidade, todo o dinheiro que essa pessoa recebe é proveniente da perda das pessoas na plataforma. Ok, quando você coloca uma cláusula que você recebe proporcionalmente aquilo, tudo parece um pouco mais absurdo, mas se a gente for dar 10 passos atrás e olhar, se eu faço uma publicidade para uma empresa de perfume, o dinheiro que aquela empresa de perfume está me pagando é o dinheiro que ela ganhou vendendo perfume. A Bet, o dinheiro que ela ganha, o dinheiro que ela paga ao influenciador é o dinheiro que ela ganha vendendo o serviço dela, que depende da perda do usuário. Porque o usuário, quando ganha, ele tira dinheiro da Bet. Então, todo o dinheiro que paga influenciadores é proveniente da perda. Então, é só uma questão da forma como a gente coloca as coisas, né, para parecer mais absurdo. E aí, quando ela chega e fala, não, eu nunca recebi dinheiro nenhum que é proveniente da perda das pessoas, na verdade, só o que aconteceu foi que se eu dobrasse o lucro da empresa, eu ganharia 30% a mais, um negócio assim, né? Não sei os números exatamente. E isso nem aconteceu, então por isso eu nem ganhei esse dinheiro a mais, etc. Ganhando ou não ganhando dinheiro a mais? O que é o lucro? O lucro nada mais é do que a perda das pessoas. Então é a maneira que ela reescreve o que ela está falando, e aí como não tem uma ligação direta com com o que está sendo falado, que ela ganha, as pessoas elas precisam pensar e arquitetar isso na cabeça para julgar se está certo ou se está errado. Então as pessoas elas precisam pensar, eu botei R$100, perdi R$100 e R$30 foram pro bolso da Virgínia. Não, só que não é isso. O que ela está falando é, o cara botava R$100, se ele passar a botar 200, e aí o lucro... E várias pessoas começaram a fazer isso, então eu ganho 30% do valor a mais. Se a gente for pensar, qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. E o dinheiro que ela já está recebendo já é proveniente dos R$100 que você está colocando lá. Então, o dinheiro sai do mesmo lugar, que é da perda das pessoas que estão apostando. E esse é o modelo de negócio da Bet, como é o modelo de negócio de qualquer cassino. O modelo de negócio de um cassino... Gente, você sabia que nos Estados Unidos,
isso não só nos Estados Unidos, mas em qualquer outro lugar. Você sabia que nos Estados Unidos, você, quando entra num cassino em Las Vegas, você muitas vezes tem muitas coisas de graça, incluindo comida e bebida. Muitas vezes você tem drinks que você tá lá jogando, e enquanto você está jogando, você pode simplesmente comer e beber de graça. Só que assim, there's no free lunch, certo? Não existe almoço de graça. Nada dali é de graça. Só que o quanto um cassino ganha, e é aqui que a gente tem que, talvez, focar um pouco nisso, porque o discurso do joga quem quer é complicado quando a gente não percebe o nível de lucro que tem uma coisa dessa, né? Para um lugar te dar coisas de graça, é porque você está lá dentro jogando sem parar e sem sair, e sem saber, não tem janela para você não saber se está dia ou se está de noite. Tem muito estímulo visual para você continuar liberando dopamina no cérebro e você querer continuar participando daquilo ali. Se você chega num nível, num lugar, querer te dar comida e bebida, não é sobre eles serem legais. É sobre eles entenderem que se você continuar lá dentro bebendo e comendo e ainda ficar bêbado, isso vai fazer você jogar mais. Você vai fazer você injetar mais dinheiro. Então, toda a lógica da bet é sobre perda. E aí, se é R$1 em cima do que você ganhou, se é R$1 em cima do que o seguidor perdeu, tanto faz. Tanto faz. Então, ficar focando nessa coisa da história da cláusula da desgraça, da taxa da desgraça, sei lá como eles estão chamando, pra mim é muito falho. Porque o que você tem que estar, antes de tudo, é debatendo o modelo de negócio. Só que o problema é que não quer se debater o modelo de negócio da Bet. Porque não querem tirar isso, não querem proibir essa história. Só que, de alguma forma, legislando e regulamentando, precisa-se colocar um limite de o quanto a Bet pode ganhar em cima das pessoas. Para aquilo proibir, eu acho que vai ser muito difícil. Agora, precisa ter um freio, uma trava mínima para impedir com que aquela pessoa, ainda mais sendo na internet, que você não vê o dinheiro saindo, você não vê a moedinha entrando. Você tem que ter uma trava para fazer com que a pessoa consiga lutar contra todos os estímulos que fazem ela continuar ali. Né? Então, a taxa da desgraça é o de menos. Porque todo real que entra no bolso dela e de todos os influenciadores é proveniente da perda. Não tem outro debate. Mas vamos voltar. Na sessão, a Virgínia disse que sempre avisou para os seguidores que apostar envolve riscos e falou também que seguia as diretrizes do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar. 4. Conta de apostas era da empresa. Outro ponto polêmico foi o uso de outra conta. Essa coisa também, rapidinho, antes de falar do negócio da conta de aposta, da conta demonstração, né? Hoje, o ecossistema da aposta, ele depende que seja criada uma ideia de que a aposta não é um jogo. A aposta é sobre meritocracia. Se constrói uma lógica de que se você for bom o suficiente, se você for esforçado o suficiente, a gente sabe que essa é a grande lógica neoliberal, que é você é responsável pelo seu próprio mérito. Se você for bom o suficiente, souber fazer direito, por isso que se vende curso sobre isso, se você tiver o mérito, você ganha dinheiro. Senão você é burro e vai perder. Quando um influenciador gigante como a Virgínia fala que é um jogo, a pessoa já aprendeu tanto com outras pessoas que têm menos visibilidade, né? Menos exposição que a Virgínia, mas ainda assim viralizam. Já aprendeu tanto que a Bet é renda extra, que a Virgínia só funciona como um reforçador de mensagem da Bet. Ela pode falar o quanto ela quiser que é um jogo. Ela pode falar o quanto ela quiser que você pode ganhar ou perder. Só que as pessoas que estão assistindo aquilo não estão mais absorvendo essa mensagem. Porque a mensagem que já foi sedimentada é a mensagem do
dinheiro pro final de semana, do dinheiro para fazer o churrasco, quer multiplicar o seu dinheiro, joga aqui. Essa mensagem ela já está sedimentada. As pessoas que estão atrás disso, essa é a mensagem que está subliminar o tempo inteiro sobre a Beth. Então, quando a Virgínia só lembra de você de jogar, não importa o que ela fala. Não importa mais. Ela pode fazer um terrorismo, dizer, por favor, não joguem. E colocar o link lá que vai ter gente clicando para jogar. Porque ela não é sozinha. Ela está dentro de um ecossistema que alimenta uma noção meritocrática de aposta. E é isso que está fazendo as pessoas se fuderem. Então não adianta. Não adianta. Essas pessoas, é óbvio que a Virgínia, como tem uma exposição gigante, ela vai ter 1000 vezes mais cuidado na hora de fazer propaganda de Beth. Mas se tem uma Virgínia que tem cuidado, entre muitas aspas, tem milhares de outras que tem zero cuidado e que tem menos visibilidade que ela, e ela só está reforçando a mensagem dos outros. Então esse é o ecossistema que é difícil de matar. E é o ecossistema que ela ganha em cima. Para realizar apostas nos vídeos promocionais. Segundo a Virgínia, ela não usava sua conta pessoal para as gravações. Ela usava contas fornecidas pela própria empresa de apostas. 5. Arrependimento e continuidade das parcerias. A Virgínia foi questionada sobre o impacto social das apostas e se ela pretendia continuar com as publicidades. A influenciadora disse que se arrepende, mas que vai refletir sobre continuar ou não com esse tipo de parceria. Quer saber os próximos passos da CPI das Bets? Tem vários pontos pra gente falar, tem vários trechos aqui que eu quero passar. Vamos passar, depois eu falo sobre isso. Nervosa. Ó, Dia todo mundo. esse aqui é o início da Nervosa. Primeira vez, né, fazendo isso, mas enfim. Fique absolutamente tranquila. Pra quem não me conhece, eu comecei na internet com 17 anos, hoje eu tenho 26, completei agora em abril. E sempre fui eu tomando conta de tudo, porque meu pai não apoiava e minha mãe, ela apoiava, mas ela não sabia lidar com as coisas, então ela deixava eu ir, e eu fui. E... Gente, tudo é narrativa e contexto. Uma mulher que tem uma empresa de milhares de reais não vai para um lugar vestida à toa, ela não fala à toa. Esse discurso aqui foi escrito por alguém. Tudo que ela fala aqui tem um motivo. Tudo. Ela começar com essa voz bobinha, adolescente, ela falar que tá nervosa, e aí já vem logo um macho falar, pode ficar tranquila. Ela falar com essa coisa bobinha, com esse cabelo escorrido, com esse óculos, que é um óculos totalmente adolescente, né? Uma roupinha com a cara da criança, quase sem maquiagem, nada é por acaso, tá? Essa fala dela, a gente pode até destrinchar a fala, que é, pra quem não me conhece, humildade. Eu comecei com 17 anos, comecei menor de idade, eu sou batalhadora. E hoje acabei de completar 26, ainda sou muito nova. Comecei com meu pai não me apoiando, criei identificação na hora. E minha mãe que sempre me deixou, sempre fui eu sozinha. Então, ela é uma camponesa. A construção da imagem é de que ela é uma menina inocente, no meio de uma comissão parlamentar. Ela é uma menina. Mas minha carreira deu uma reviravolta quando eu conheci o Zé, que foi quando a gente começou. A gente começou a morar juntos, eu engravidei, a gente casou, eu engravidei de novo, hoje a gente tá com 3 filhos. E no meio disso tudo, eu sou influencer, né? E aí eu virei mãe e levei meus pais pra morar comigo, então... Levei meus pais pra morar comigo. Eu tenho uma família linda com 3 crianças. Eu sou mãe. Eu sou uma família normal, tradicional, o sonho da família. Eu tenho meus pais juntos de mim. Influencer, mãe, filha, me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje eu sou tudo isso. Olha quantas vezes ela fala que é mãe, ela fala que é mãe, é filha,
levou os pais para morar, tem 3 filhas lindas. Olha a quantidade de tempo que ela fala sobre isso e a quantidade de tempo que ela fala que ela é empresária. Ela só toca nesse assunto. Eu sou empresária e apresentadora. Então, olha a quantidade de tempo que ela dedica a falar que ela é influencer, empresária e apresentadora, que são as coisas que colocam ela numa posição de poder, e quanto tempo ela demora para falar da família, das filhas, do marido. E eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje e quero agradecer também a oportunidade de poder fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar, então acredito que eu vou poder falar aqui hoje, então estou muito grata. E aquilo, ela tá se colocando como uma pessoa que tá super aberta e agradecida pela oportunidade. Como se alguém vetasse os stories que ela faz e as coisas que ela fala. Ela tem total liberdade de pegar o Instagram dela e falar o que ela quiser. Mas ela prefere construir essa imagem de que na internet a gente não pode falar muita coisa e aqui a gente vai dizer, não, você não tá aí por... não é uma oportunidade e você não tá aí por livre e espontânea vontade. Você tá aí obrigada. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Que Deus Bora pra abençoe cima. nossa audiência. Obrigada. É isso, né? Quando eu posto, eu sempre... Ó, vamos lá. Eu vou falar por mim, né? Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Coloco sempre todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR, então eu sempre deixo isso claro. Nunca falei que é para a pessoa entrar para fazer o dinheiro da vida dela, nunca pontuei isso. Igual eu falei, estou falando por mim, não sei como outros influenciadores fazem, outras pessoas, outras empresas, não sei. Mas eu sempre deixo muito claro, tudo isso que me passaram para falar, eu falo. E em todos os stories, normalmente eu faço, vamos lá, 3, nos 2 eu falo e no outro é mostrando como joga e tudo mais. O que ela vai reforçar o tempo inteiro... O que ela vai reforçar o tempo inteiro é: eu faço o que me mandarem. Tudo que eu faço é o que dizem que eu preciso fazer, que é o que me passam. Então ela vai terceirizar a responsabilidade o tempo inteiro e ela não vai, em momento nenhum, se colocar na reflexão de o que ela está fazendo produz algum efeito na sociedade. Ela não vai entrar nessa reflexão, porque nem é papel dela, na cabeça dela, fazer isso. E tentar levar para esse discurso do tá, mas você tem consciência do que você está fazendo? Ela se coloca como uma pessoa que simplesmente faz o que o CONAR manda, faz o que mandam ela fazer, né? Sempre coloca o que botam ali. Se você tem vício, recomendado é não entrar. Então ela faz aquele disclaimer, né? Em caso de não sei o que lá, procure seu médico. É aquele disclaimer, aquele texto legal que a gente chama. Né? Imagens meramente ilustrativas. Então o que ela faz é o mínimo que ela precisa fazer para se resguardar caso aconteça alguma coisa. O que se tenta fazer o tempo inteiro, que é a questão de levar para a moralidade, é, pô, Virgínia, mas você acha que você precisa disso? E ela não vai se abrir a esse debate. Também de uma forma estratégica, porque não é um bom lugar para ela estar, né? 65% dos brasileiros que fazem Aqui, ó. Virgínia sobre como se sente com o lado negativo das bets. apostas já se sentiram ansiosos em excesso por conta delas. Ansiosos. Aí o quê? Síndrome do pânico. Eu já tive síndrome do pânico. Uma série de problemas que vem. 30% dos brasileiros que fazem apostas esportivas online afirmam que já tiveram prejuízo nas relações pessoais por conta das apostas. Então são 15 milhões de pessoas que vivem esse drama. Aí eu pergunto à senhora, de todo o coração, como é, depois de ter acesso a esses dados, talvez a senhora não tivesse acesso a tudo que vivemos aqui hoje, essas informações, como é que a senhora está se sentindo agora, contribuindo com uma das empresas... Percebe qual é a armadilha que está se armando para ela? É, toda vez que jogam no lado emocional, é ruim para ela. Então você vai ver que ela vai tentar
esquivar de responder essa pergunta. Coisas que mais têm levado pela sua atividade legal, mas imoral. Legal, mas imoral. Essa é a grande, para mim, é o grande resumo dessa história, né? O que ela tá fazendo é legal. É moral? Não sei. Mas o problema é que a lei não pode ficar se baseando na moralidade. Por isso que a gente não pode ficar puxando o debate político em cima da moralidade. Porque a moralidade, ela depende de para onde o vento tá soprando. Porque aqui é imoral, mas se você for ver nos Estados Unidos, não é tão imoral. Não tem essa percepção tão negativa sobre a aposta lá. É uma coisa muito antiga. Então, a moralidade ela é complicada, porque ela não vira lei. Ou muitas vezes vira quando a moralidade é conservadora, né? A gente sabe muito bem. Mas, isso pra mim é o resumo. É legal, mas é imoral. E o que ela vai sempre jogar é do lado do... Eu não vou nem comentar sobre a moralidade disso, mas, gente, o que eu tô fazendo é legal. Não tem nada errado no que eu tô fazendo. E não tem o que fazer contra ela, nesse sentido. Esse caos social e econômico no Brasil, como é que a senhora se sente hoje, a partir dessa reunião? Acho que reflexiva. Vai ser algo que eu vou pensar sobre. Mas é igual eu falei, eu tenho um contrato e, tipo, não é simples assim, pegar e acabar com o contrato. Eu espero de vocês alguma resposta dessa CPI, né? Que vocês façam alguma coisa e que possa me ajudar do meu lado também. E eu vou estar completamente aberta a receber o que vocês falarem e fazer o que vocês falarem. Resumindo. Foda. Poxa. Legal, vou pensar sobre esse assunto. Mas o que eu tenho tá disposto em contrato e tá dentro da lei. E caso os senhores quiserem mudar a lei, fico aberta a fazer o que for trazido por vocês. Resumindo, não vou fazer nada. Caso vocês mudem a lei, tá tudo certo. Porque aí eu vou passar a fazer o que a lei manda. Por enquanto eu estou fazendo o que a lei manda e vou continuar fazendo. Tá? Se a lei não me proibir de fazer isso, eu vou continuar fazendo. Senador, vou ser bem sincera, o vício sempre existiu e em várias áreas, né? Enfim, meu pai, ele era viciado em bebida alcoólica, enfim. Então, acho que o vício ele sempre existiu. Claro, vou ficar reflexiva quanto a isso. É um lugar muito perigoso ela entrar no assunto do vício, mas também é muito importante para ela entrar. Por quê? Porque a gente tem coisas que viciam legalizadas e legisladas, como é o caso da bebida alcoólica, como é o caso do cigarro. São coisas que sabe-se abertamente que se tornam problemas, que podem se tornar problemas de saúde pública, né? E tem uma outra questão nessa história, que são socialmente aceitas. Não é imoral fazer propaganda, por exemplo, de bebida alcoólica, mas é imoral hoje fazer propaganda de cigarro. Então são dois lugares, né, separados. Tá? É perigoso para ela entrar no discurso da moralidade nesse lugar, do vício, mas é bom ela entrar, por quê? Porque o vício responsabiliza o viciado e não o sistema. O vício pessoaliza o problema. E é o que ela está falando. O vício sempre existiu. O meu pai também era viciado em bebida alcoólica. Mas esse é um desvio de caráter dele. O problema não está na bebida, mas na pessoa que não sabe lidar com ela. Então, sempre quando vai se defender a Beth, está sempre dentro desse ambiente. E que é um universo muito difícil de se debater. Porque esse é o famoso resposta simples para problemas complexos. Joga quem quer. O vício sempre existiu. Por isso que eu acho que o lugar não é sobre vício. O lugar, debater o vício é muito delicado, porque sempre vai ser o problema do viciado.
Só que, qual é o poder destrutivo da Bet? É muito... Quando você cria por exemplo, o que fez as pessoas pararem de fumar? Porque até então, o contexto histórico, o contexto social do cigarro era que se você fuma, você é uma pessoa legal. Que se você fuma, você é uma pessoa bonita, sexy, inteligente. Pessoas bonitas, pessoas sensuais fumam. E a construção para fazer as pessoas pararem de fumar não é simplesmente falar não fume. É destruir essa imagem. No contexto da Bet, o contexto da Bet é: se você se esforçar, você vai ficar rico. Olha como eu fiquei. Se não se destruir esse contexto simbológico da Bet, a gente vai continuar as pessoas se metendo nisso. Porque não é uma questão de vício. Porque o vício realmente é patológico. O vício realmente não é todo mundo que tem o caráter, né, biológico propenso ao vício. Não é todo mundo. Só que por que tantas pessoas estão tendo a vida destruída? Porque elas são viciadas? Não! Por isso que eu acho que o vício é um lugar muito ruim de debater. Porque o problema não é o vício, é a promessa. É a promessa, é a crença de que a Bet vai mudar a sua vida. As pessoas que estão perdendo dinheiro hoje na Bet, elas não são viciadas em Bet. Elas são pessoas enganadas por um discurso meritocrático da aposta. Então levar, para mim, não é, e aí eu vejo, eu também vejo isso com muito maus olhos, que é discutir essa questão da Bet não é discutir saúde pública. É discutir enganação, estelionato. É discutir pessoas sendo enganadas. É totalmente diferente de vício. Porque o vício, sim, sempre vai se pessoalizar. Então é por isso que ela vai comparar o vício da Bet com o vício da bebida alcoólica. Só que a diferença é que as pessoas elas podem beber e não obrigatoriamente se tornarem alcoólatras. Se tornarem pessoas que tenham problemas com a bebida. Não é um caminho. Bebeu, se torna viciado em bebida. Agora a Bet, a pessoa ela perde tudo sem ser viciada. Ela não precisa ser viciada para perder tudo. Ela só precisa acreditar que aquilo ali vai trazer alguma coisa para ela. Então não dá para comparar as duas coisas. E outra, o poder destrutivo da Bet é muito maior. Muito maior. Porque a pessoa precisa estar num nível de dependência da bebida tão forte para isso destruir a vida dela. Agora a Bet, do dia para noite, você pode perder tudo. É totalmente diferente. Eu espero realmente de vocês, um fim dessa CPI, que algo seja decidido e que algo seja me passado para eu fazer o que tem que fazer, porque eu estou dentro da lei, não estou fora da lei, não estou fazendo nada. E, diante de todos esses dados que eu não sabia, irei... Porque ela é uma adolescente, coitada, inocente, filha, com 3 filhos e não sei o quê. Ela é muito inocente, ela não sabe de nada. E é a imagem que ela tá vendendo, ela não sabe de nada. Ela não tem internet, né? Ela grava, ela é a Britney Spears. Ela grava, né, na tutela. Os outros que posta pra ela. Sabe de nada. Nunca ficou sabendo sobre o problema que pode causar a Bet. Mas tenho certeza que ela sabe quanto entra na conta dela. Tá na minha mente agora, tá todo o Brasil assistindo e tal, mas eu não tenho muito o que fazer e falar pro senhor. Entende? O lugar da moralidade, ela foge. Vício sempre teve. Eu tô dentro da lei. Se vocês quiserem mudar a lei, arrasa e me avisa. Eu, ano retrasado, eu fui lá e Tá. comprei 10 mil, ganhei nada. Mesma coisa, a Mega Sena. Eu, ano retrasado, eu fui lá e comprei 10 mil, ganhei nada. Então, tipo assim, na intenção de ficar bilionário, não fiquei. Então, tipo assim, eu pergunto pra senhora. Não ficou milionário? Não fiquei bilionária, era bilhões, bilhões. né? Paguei 10 mil, perdi, não ganhei. Então, assim, eu que peço pra senhora, pra realmente, esse CPI das BES, eu acredito que vai ser muito boa pra avaliar tudo e ver e chegar à conclusão, vocês, senadores, enfim,
o que é melhor e o que é pior, e eu vou acatar o que vocês falarem, pode ter certeza. Eu entendo, eu só tô lhe dizendo que... Imagina. Outra comparação completamente infundada, que não tem nenhuma relação com a realidade, é a comparação da Bet com a Mega Sena. Não tem nenhuma... Não... A Mega Sena, por quê, gente? Aí a gente tem que pensar de como as coisas se estruturam, qual é o design do negócio, né? A Mega Sena não é um joguinho bonitinho, com um monte de bichinho brilhando e te dando a percepção constante de que você vai ganhar. A Mega Sena é um processo chato, que até outro dia você tinha que entrar na porra da fila da lotérica, você tinha que pensar no número, você tinha que sentar e pensar o que você ia fazer estrategicamente, você tinha que pensar o quanto você vai gastar. Você tem que entrar numa fila, você tem que ir lá e fazer o negócio, esperar dias até sair o resultado, e se você perdeu, você só vai perder aquilo. São milhões de pontos de atrito que você tem, e pontos de atrito são essas dificuldades que você cria, e que nem sempre são criadas, né, mas fazem parte do sistema. Os pontos de atrito dessa jornada do apostador na Mega Sena são inúmeros. Enquanto na Bet, você tem 1 milhão de pontos que transformam aquilo em fast food que está comendo seu dinheiro. É totalmente diferente. E a Bet, o pior, o mais cruel da Bet não é você perder. É você perder achando que você quase ganhou. É perder achando que na próxima vai vir. E o jogo é construído desta forma. Para você achar que, nossa, foi por pouco. Foi erro meu, mas agora eu vou corrigir meu erro. Agora eu entendi o que eu tenho que fazer. É totalmente diferente da Mega Sena. A chance de você perder tudo na Mega Sena, de você botar o dinheiro do seu aluguel, de você ter de você sair da racionalidade, porque isso, quanto mais pontos de atrito tem nessa história, mais fácil voltar o cérebro pro lugar do racional, e aí você falar, pô, calma aí, eu não vou pegar o dinheiro do mercado desse mês para jogar na Mega Sena. Agora, na Bet, é tanto estímulo, é tanto foi quase, é tão fácil, que quando você vê, você já perdeu tudo. Não dá para comparar as duas coisas. Sim. Então, Vamos ver esse outro. da senhora. Sim. Então a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe... Não, meu marido tem entrasse- conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Meu marido tem conta. Um argumento bobo também. Eu acho que é, de novo, tentando pegar ela na armadilha de você vende uma coisa que você não faz. Sendo que o jogo, né, a publi dela é toda em torno do fato dela supostamente jogar, né? Agora, ela pode responder tranquilamente falando, eles não gostam. E não é pra todo mundo. Tem gente que gosta de apostar, tem gente que não gosta, tudo certo. E eu não obrigo ninguém a apostar. E se você não gosta, não aposte. Esse argumento é muito ruim, inclusive arma ela para ela poder responder isso. Não, minha mãe e meu marido não gostam. E tudo certo, e nem todo mundo gosta, sabe? E o bom da liberdade da liberdade das pessoas poderem gastar o dinheiro com o que elas quiserem é que se meu marido e minha mãe não gostam, tá tudo certo. Não é para eles. Mas tem gente que gosta e a gente tem que dar a liberdade dessas pessoas fazerem. Por isso que é uma merda de argumento. Tem ou não tem? O meu marido Conta. tem, mas quando eu vou postar, eles jogam comigo. Então não faz sentido ele jogar no celular dele ou eu jogar no meu. A gente joga juntos, entendeu? Mas assim, eu não sei se a minha mãe lá no quarto dela, ela joga. Mas ela pode- tem conta? Eu não sei. Se quiser, eu ligo pra ela aqui agora e pergunto se ela tem conta. Porque Ela realmente não sei o que mostra ela a faz no conta quarto dela. Não. É que quando a sua mãe joga, quando vocês estão filmando, eles jogam na sua conta. Na minha conta, Na junto sua comigo. conta. Resposta mal Tiraram assessorada seus dela também, né? De separações, de famílias indo à bancarrota, de agiotas. Não. A senhora nunca ouviu nada Não. sobre isso? A senhora joga todos os dias? Não.
A senhora joga quantas vezes por semana? Ah, quando eu não tô sem fazer nada, eu jogo. Mas não é todos os dias, não. As suas redes estão cheias de pessoas pedindo socorro, falando que estão sendo prejudicadas, Eu vou... perdendo milhões. A verdade é que nas nossas redes sociais, as pessoas estão pedindo socorro, pelo amor De novo puxando pro lado do sentimental. de Deus. Então, eu acho que a senhora vive num mundo de 53 milhões e tal, mas existem milhões e milhões que não a seguem e que não pedem socorro. Mas eu acho que eles pedem socorro pra senhora, porque a senhora tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não tenho poder E de novo, ela coloca no colo deles de novo. E isso, ela foi direcionada a fazer isso. Se alguma coisa precisa ser feita, não sou eu, a pobre, coitada, contratada. Eu não tenho poder para isso. Quem tem poder para isso são os senhores que fazem a legislação. E aí você vai argumentar com ela sobre o quê? de fazer nada. Quem me Eu dera. não tenho aqui. Então aí tá complicado. Então, não, está complicado mesmo. Está Então. muito complicado porque nós precisamos nos unir para Tá? Aqui hoje Isso aqui, nossa, isso aqui é ridículo. Vamos lá. para apontar o dedo para você, não. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro. Com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te Isso parece, supostamente, combinado. Porque é isso, isso humaniza ela de novo, isso transforma, isso lembra as pessoas que ela é uma celebridade, e me choca esse cara não ser impedido de fazer isso. Me choca. conheço, eu já vi vídeo seu já. De o diretor da mesa falar, você não vai fazer isso. Aqui, ó, manda um abraço para Amanda e para Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis, valeu, Cleitinho. Quem não gostou, já rezar. E é isso. Tudo hoje em dia na política é para virar corte. E quando as pessoas as quais votam nesse cara veem uma coisa dessa, vem uma pobre menina coitada sendo achincalhada pelo o governo malvado. Então, para ele fazer isso, é maravilhoso. É maravilhoso. Muito. E as pessoas achando mó graça. Bom, eu acho que agora a nossa conversa. Isso aqui é o em que a quê, senhora Virgínia? aparece jogando foram gravados com essa conta real? Não. Que é sobre a conta Qual tipo demonstração, de conta né? foram gravados? Conta que eles mandam um login e a senha, e aí é a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração específica para os influenciadores. Uma conta é a conta dos jogadores, outra conta é a conta dos influenciadores. Mas é uma conta que ela é feita para eu jogar, não necessariamente é uma conta fake. É uma conta que Mas é a mesma conta que os seus jogadores jogam? provavelmente sim. Não, a mesma conta não, porque é a minha. Ok. É o mesmo aplicativo disponibilizado para a senhora? Sim. É o que a senhora divulga? Sim. O mesmo aplicativo que eu divulgo é o que eles jogam. Zé, fiquei na dúvida aqui. Não, onde eu jogo é o que eles jogam. Tá, quando a senhora joga no vídeo, a senhora está jogando na mesma plataforma que todos os demais, todos os mortais? É outro argumento também que eu acho muito frágil. Porque em qualquer lugar que você vai fazer, por exemplo, você está fazendo publicidade de de uma loja, né? Se faz parte do seu contrato você mostrar o processo daquela loja, quem tem que pagar pela compra que você está fazendo é o contratante. Então, o que ela pode falar tranquilamente é: se eu tenho que fazer uma demonstração daquilo ali, quem bota o dinheiro é a Bet. Então é óbvio que não vai ser a mesma conta, porque eles têm que botar uma conta onde o dinheiro ali não vale. Porque é só para eu mostrar. Porque imagina, se eu tivesse realmente apostando meu dinheiro, eu queria estar focada ali. Olha que resposta que é bem melhor, né?
Pô, porque se eu quero jogar, eu quero estar ali me divertindo, focada, não sei o quê. Se eu vou fazer um treco que é pra filmar, então eu preciso de uma coisa que eu possa jogar de qualquer jeito, que eu preciso só mostrar aquilo, né? Então, é óbvio que é uma conta demonstração, como qualquer outra coisa, né? Qualquer outro lugar que você vai fazer uma compra, você não vai usar o seu dinheiro, você vai usar uma coisa, um dummy, né? Uma conta fake, que não é fake, mas é uma conta que vai estar ali para você mostrar. Então, é também outro argumento bobo dessa história. Mas, Sim, na mesma plataforma. ok. Você perguntou não, sabe o que é? É a demo. É a demonstração. Ela quer... Sim. Eu posso te ajudar? E Pode, claro. é isso, né? É outro argumento que é bobo também. Aí no final, ó, lindas fotos, obrigado pelo respeito e acolhimento, né? A galera se aproveitou, A Virgínia, né? tipo assim. Aí vamos ver os vídeos, né? Vamos ver para alguns vídeos que são de opinions, né? Ah, memes sobre a CPI. Ah, ainda teve o meme dela fazendo o Vini do Big Brother, né? De... Tô aqui com o microfone na minha boca o tempo inteiro, nunca mamei o microfone. Gente, a Virgínia, tipo assim, ó. Virgínia, você sabia que a compra de remédios genéricos na farmácia está caindo devido ao vício em jogo do tigrinho? Não acredito! Então o jogo do bicho cura doenças? É, tipo isso. Aqui, ó. A Clara, deixa eu até tirar aqui. Clara Laface. Moletom com o rosto da filha, cabelo solto, óculos jovial, copo Stanley rosa com a marca dela. Virgínia Fonseca apareceu assim para depor na CPI das Bets. Um visual milimetricamente calculado para encarnar a persona da jovem despretensiosa, quase alheia à gravidade do tema. Ingênuo é quem acredita que foi espontâneo. Não foi, a gente já sabe que não é. Se você tá aqui, você já tá, né, bem esperta para saber que nada é espontâneo. Nada na imagem de alguém com milhões em contratos publicitários e envolvida em uma investigação do tamanho e proporção é por acaso. Você já sabe disso, né? Essa CPI foi uma publi para Virgínia pagar com o nosso dinheiro e eu também acho isso. Eu também acho que foi maravilhoso para ela. Porque a imagem construída foi de um monte de gente que parecia não saber o que tá falando, sendo engambelada por uma menina que já é extremamente famosa e que foi ali construir mais um pedacinho da imagem de que ela está sendo perseguida. No final do dia, foi maravilhoso para ela. Quem gosta dela continua amando e continua achando que ela está sendo perseguida. E os parlamentares que estavam lá também estavam querendo um pedacinho da história. Esse cara aqui, inclusive. Estavam querendo um pedacinho do spotlight. Tanto que hoje está rolando o depoimento do Rico. E o Rico tem muito menos relevância que a Virgínia. Não foi uma galera. A preocupação será que é o resultado da CPI? Ou o tempo de tela? Não sei. Dela. Né? Apareceu Vamos ver o fazendo Presley. palhaço o tempo inteiro. Se você tem internet hoje, você não Vamos está aí. revoltado. Provavelmente tu tá com problema cognitivo. Porque o que aconteceu hoje é de dar ódio. Primeiro que a dita influenciadora vai para uma CPI e manda um bora pra cima, como se ela estivesse fazendo uma entrada dentro de um podcast. Fora isso, ainda teve a patifaria que vários senadores aqui presentes começaram a tietar como se estivesse encontrando ali uma pessoa para falar de alguma coisa, alguma ideia, talvez um projeto novo para a sociedade, mas não, eles estavam lá para investigar uma trambiqueira que vive à base de fazer trambique pros outros. Segundo o Banco Central, numa estimativa feita lá em setembro do ano passado, os brasileiros gastaram mais de 20 bilhões de reais apenas em casa de aposta. Isso não é um dinheiro produtivo, não é um dinheiro que vai trazer um retorno, muito pelo contrário, só vai encher o rabo de influenciador para depois fazer praga de vídeo e falando, mimimi, com bolsa de 500 mil. Mas joga quem quer, dane-se, afeta você do outro lado também essa patifaria dessas bets de CNC,
As bets causaram prejuízo de mais de 100 bilhões de reais ao varejo. Sabe por quê? Porque o povo tá jogando em praga de tigrinho ao invés de comprar roupa pros filhos. E não para por aí não. Fora todo o circo que foi formado, com o Senado pedindo para tirar foto, falando que ia defender e mostrando claramente quem são os políticos e a quem e aos interesses de quem eles defendem, ainda tem toda uma retórica ali que a querida Virgínia Fonseca me faz a presepada de arrumar e tá todo mundo achando muito bonitinho. Porque no Instagram parece formosa, maravilhosa, linda, mas lá não. Lá me faz a cachorrada de aparecer de moletom, detalhe, com a foto da filha, olhar de menina e um copo da sua marca. Aí que entra a parte que eu fico mais puto da vida. A desgramada não me inventa de colocar a praga numa garrafa que ela vende com a marca dela aparecendo em toda rede nacional, no dinheiro público para poder impulsionar a marca dessa cachorra. E aí toda essa composição de menina indefesa passa pra gente uma imagem de, ai, nossa, ela está sendo perseguida, coitada, apenas uma mãe trabalhando todos os dias. É uma estratégia mais velha do que andar pra frente, que é chamada de metonímia visual, que é quando você utiliza, por exemplo, elementos, cores, que não necessariamente se remetem a um produto ou uma marca, traz à memória ou gera esse conhecimento. Óbvio que ela é uma palhaça, mas não é burra. Nunca vi em nenhuma CPI que é a própria pessoa levar sua própria garrafinha e colocar lá, sendo que é disposto água para todos os participantes num copo normal padrão para todo mundo. Então por que ela não foi primeiro barrada, visto que tinha um rótulo e que isso ia ser projetado nacionalmente e configura, obviamente, um tipo de propaganda? Ai, achei que o microfone... Não. Última coisa que essa mulher é boba. Por que eu tô falando isso? Porque é dinheiro público que está sendo utilizado, as bets têm um impacto extremamente negativo em toda a sociedade. Hoje, quem não tinha certeza, sabe que hoje a gente tem um baita de um circo parlamentar. Note que estão querendo aumentar ainda o número de galera lá. Enquanto eu e você aqui, ó, deixa de pagar teu imposto de renda pra tu ver se não pega o leão e enfia no teu... E é isso, e vai continuar sendo um circo. Foi o que eu brinquei no início do vídeo, dizendo que já a blogueirinha vai cancelar o De Frente com Blogueirinha, porque assim, tá difícil de competir com esse podcast, esse videocast que estão criando dentro da CPI, e uma palhaçada sem fim, né? Uma coisa que o Presley falou, com bolsa de que eu já esqueci, mas eu queria... Dane-se, afeta eu você, queria doutor, comentar e começa esqueci que a vovó tá cabedosa e baixa. CNC, as bets causaram... Lembrei, obrigada, Presley. A gente sabe que na política dinheiro é poder, né? Em todos os lugares, mas na política principalmente, né? Quanto mais dinheiro você tem, maior a sua força de lobby, né? Que é literalmente o poder que você tem de pressionar a política a fazer o que você quer. A gente é muito perigoso o quanto dinheiro a Beth está angariando. Porém, a gente sabe que o capitalismo ele se equilibra em alguns lugares que são até curiosos, né? Quando você vai com muita sede ao pote, como que está acontecendo com as bets, e as bets estão esculachando de ganhar dinheiro agora, porque elas sabem que em algum momento isso vai ser brecado, muito dinheiro quer dizer muito poder político. Porém, quando você incomoda outras pessoas com muito dinheiro, a história muda de figura. Isso que está acontecendo aqui, ó, de prejuízo do varejo, é real. Foi o varejo que pressionou o governo a taxar sua blusinha. Porque se é muito fácil você comprar de fora, e aí é um fato que o varejo também muitas vezes importa e paga, não vai pagar a mesma coisa que você, mas vai pagar imposto de importação, vai pagar o custo de ter uma loja, o custo Brasil de ter um CNPJ aberto, os impostos do Brasil, etc, etc, etc. Nunca ele vai conseguir ter o mesmo valor que uma loja na China. Então, foi o varejo que pressionou o governo a taxar as coisas. Porque senão ia quebrar o varejo brasileiro. E aí podemos fazer 1 milhão de debates sobre esse assunto, se é válido, se não é válido, se está certo, se não está certo. Mas é isso que aconteceu, né? A Bet está prejudicando outras empresas e outros setores que têm bastante poder também. E talvez seja isso a perdição da Bet. Agora, é um fato que hoje o mercado publicitário está abarrotado de dinheiro de bet, e já esteve mais, mas agora continua. Uma coisa que a gente falou no Pra Variar ontem, que me chocou muito a primeira vez, eu não sou uma pessoa que acompanha futebol, e me chocou muito
o nível de dinheiro de bet é tanto que as transmissões de futebol conseguem. Vou resumir o que eu falei para variar. Quando você faz um patrocínio de alguma coisa, né? Você está patrocinando um evento, um show. Se tem um banco patrocinando, não pode ter outro banco patrocinando. Se tem uma marca de cerveja patrocinando, não pode ter outra marca de cerveja patrocinando. Né? Existe uma exclusividade no setor daquela marca. Então, e até não pode nem ter nada ali dentro que remeta a um concorrente. Só existe um lugar onde essa regra de ouro não existe, que é no universo da bet. Não só quem está transmitindo não deixa que aquela compra de patrocínio que venha junto com exclusividade, que isso já é uma coisa básica de um patrocínio. Não só o patrocínio não vem com exclusividade, como as bets aceitam isso. Porque o poder de investimento é cavalar. E para as bets, tanto faz se tem outra concorrente ali. Porque o que ela quer é que aquele nome esteja na cabeça das pessoas. É o efeito de lembrança, de memória. Porque tem muito mais chance de você jogar num lugar que você já viu. Então é por isso que as bets fazem esse esforço de estarem presentes em todos os lugares, independente da forma. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Ver um programa de TV que tem 5 concorrentes anunciando juntos. Eu nunca vi isso. E isso mostra o nível de o quanto o mercado publicitário está abarrotado de dinheiro de bet. Tá? Tá bom. Vamos ver esse vídeo aqui, que é da Ju Pires. Virgínia. Ai, gente, mas que nem eu comprei na Mega Sena 10 mil reais e, tipo assim, perdi. Ué, não ganhei. Mesma coisa. Mesma coisa. A diferença é que 10 mil não faz nem cócegas pra você, né, diva? E às vezes 20 reais pra um seguidor seu que é influenciado por você faz falta sim. Só uma diferencinha de, tipo assim, não é detalhe, né, Vir? Não para por aí. A mulher pergunta assim, a conta que os influenciadores utilizam é uma conta demo? E daí ela fica tipo, demo? O que é demo? Não sei o que é demo. Amiga, aposenta, tá bom? Porque se você não sabe nem sobre o seu próprio trabalho, vamos aposentar. Desculpa, mas assim, é um desaforo. E faz que confundiu o microfone com a garrafa. O microfone tá aqui. A bicha faz assim, ó. Gente, olha que doidinha. Chupei o microfone, tipo, achando que era minha garrafa. Mulher, te poupa, que você não precisa nem disso. Ela tava super à vontade, gente. Sabe por que ela tá assim? Porque ela sabe que não vai acontecer nada. Eu acompanhava ela e tudo, mas assim, eu acho que ela não se posiciona. Ela tem uma influência absurda. E ela não se posiciona, nem disso e nem de qualquer outra coisa. Recebe alguma crítica ou acontece alguma coisa envolvendo o nome dela, ela vai pro TikTok e posta indiretinha, tipo, posta... sei lá, um POV. Não é assim que a banda toca, né? Eu acho. Beira ali uma falta de respeito. E ela deixa isso muito claro quando perguntam, quando tocam no assunto, na real, daquela matéria da revista Piauí, que deu a maior polêmica. Que ela pega e fala assim, gente, eu tenho os meus filhos, eu tenho as minhas Marias, eu tenho uma família linda, eu tenho Deus, tipo, eu tenho meu trabalho. Então, realmente, quer falar, pode falar. Em outras palavras, ela quis dizer assim pra nós. Galera, eu quero mesmo é que se foda. Ai, já, mas ela não tá fazendo nada fora da lei. Tipo, é tudo dentro das legalidades. Tipo, só não é moralmente legal, sabe? Estamos falando de uma influenciadora que influencia. E se o influenciador não tiver ali pra influenciar coisas boas, porra, desculpa, senta na frente de um computador e vai trabalhar pras empresas, fazer conta... não sei, vai fazer alguma outra coisa, porque aí não faz sentido nenhum. Eu tô louca? Eu sou louca? Acho que não. Virgínia. Eu abri 2? Ê, burra. Aqui, vai. Mas aqui fala Mandinha Castro. Eu sou completamente contra o discurso de ai, joga quem quer, ai, aposta quem quer.
Eu joguei e não me viciei. Ai, mas a Virgínia tá sendo paga só pra divulgar. As pessoas estão jogando porque elas querem. Se você chegar pra um alcoólatra e você falar, quer um gole da minha cerveja? Você vai conseguir beber só esse gole? Não tem... Então, não é uma boa comparação. É isso, não é uma boa comparação, porque não dá pra entrar na questão do vício, da patologia, pra dizer o quanto isso é um problema. Não é, gente. Vou repetir isso aqui que eu já falei. As pessoas que estão perdendo tudo na bet não são viciadas. Não é sobre ludopatia. É sobre a promessa de dinheiro. Pior coisa que a gente pode fazer é debater dentro do universo do vício, porque não é sobre vício. Não tem problema. Ele vai conseguir beber só aquele gole? Ou ele vai querer beber mais e mais e mais? Se você chegar pra uma pessoa que parou de fumar cigarro, mas ele fumou por 10 anos, e você ficar oferecendo e você ficar fumando perto dessa pessoa, com certeza essa pessoa vai ficar com vontade de fumar também. E se ela fumar um pouquinho, ela vai ter uma recaída, ela provavelmente vai passar o resto da semana pensando naquilo, se ela não comprar pra ela também. Então por que que com pessoas que são viciadas em jogos, as pessoas não tratam com respeito, não levam a sério? Só porque não aconteceu com você, não aconteceu na sua família, as pessoas elas só conseguem olhar pro próprio umbigo mesmo? Um influenciador do tamanho da Virgínia não precisa nem por um segundo divulgar uma casa de aposta, um tigrinho. Então você pode ter certeza que uma pessoa assim faria qualquer coisa por dinheiro. E você que acompanha é só mais um número. Eu já defendi a Virgínia em situações... Inclusive, vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu sou totalmente contra a proibição de coisas apenas porque tem pessoas que não conseguem lidar com aquilo. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de fazerem da vida delas o que elas quiserem. O trabalho do governo é, se aquilo causa um problema muito grande, dificultar o acesso, deixar claro quais os problemas a pessoa pode ter, deixar claro que ela não deveria fazer aquilo. Tudo isso precisa acontecer, porém, é direito da pessoa poder fazer aquilo se ela quiser. Então, eu não... A minha cabeça a gente não pode proibir determinadas coisas. Eu sou uma pessoa zero de cabeça de proibição. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito, inclusive, de fazerem coisas que não são boas para elas. Porque isso já é um lugar do Estado se metendo na individualidade e no direito da pessoa. Agora, a gente também não pode ser romântico de achar que as pessoas têm a capacidade de saber o quanto aquilo é ruim. E a gente também não pode ser romântico de achar que a pessoa não tem a capacidade de minimizar os efeitos nocivos daquilo. E é por isso que você vai ver numa embalagem de cigarro, por exemplo, 1 milhão de coisas falando não fume. Mas disso para proibir é um problema. E aí, com isso tudo, vocês já sabem também qual é o meu posicionamento em outros assuntos. Certo? Certo. Então, por isso que eu acho tão frágil o debate sobre o vício em jogo. Porque não é que pelo fato de ser... E aí, esse discurso moralizante do tipo, mas você não vê na sua família que só porque não aconteceu com você... Eu entendo que ela tá fazendo com super boa vontade, mas eu discordo dessa maneira de falar, porque não é sobre as pessoas viciadas, é sobre a promessa. E toda vez que a gente debater no âmbito da bebida alcoólica, do cigarro, a gente perde o foco de para onde essa discussão deveria estar indo. Porque é isso, não é porque tem gente que fuma 3 carteiras de cigarro por dia que o cigarro vai ser proibido. Não é porque tem pessoas que têm problemas com álcool que o álcool vai ser proibido. Da mesma forma que não é porque tem pessoas que são viciadas em apostar que a aposta vai ser proibida. É outro problema. Quando a gente sai desse lugar, e até muitas vezes a solução pode ser parecida. Só que não dá para comparar o poder destrutivo de uma coisa e da outra.
Não dá pra comparar o universo de promessas que existe em volta da Beth. Não dá. Da mesma forma como existia um universo de promessas em torno da bebida alcoólica que também foi proibida. Hoje em dia você não pode fazer campanha para bebida dizendo que você vai ter benefícios bebendo. Que você vai conquistar aquela mulher gostosa bebendo. Você não pode. Antigamente podia, hoje não pode. Por quê? Porque se entende que não se pode criar uma aura positiva em torno de uma coisa que pode ser um problema. E aí, óbvio que vai se criar, e aí a gente lembrando que o CONAR, ele é um órgão, como o próprio nome diz, ele é autorregulador, então ele não é legislador, ele não legisla, ele não cria lei, né? Então a publicidade, ela tem um órgão que se autorregula, e eles fazem isso para que não sejam criadas leis em torno daquilo, né? Mas o CONAR tem um poder quase... O CONAR é quase a ONU. Diz que não pode. Pode criar um processo, óbvio que tem um poder um pouco maior. Mas assim, é quase um ai, não pode. E aí tem as sanções que, caso você descumpra, você pode se lascar ali, mas não é exatamente uma lei, né? Então eu acho que não é esse lugar que a gente deve estar debatendo. E é esse lugar onde muitos dos parlamentares, inclusive, estão muito mal assessorados debatendo. Situações em que falavam que as filhas dela não eram do marido dela, porque eu acho isso uma falta de respeito com ela como mulher. E a gente tem que saber os limites das coisas que a gente fala, a gente tem que respeitar as pessoas a certo ponto, do tanto que ela respeita as outras pessoas e ela respeita a gente. Mas pra mim, um influenciador que divulga tigrinho, que ganha com a desgraça alheia dos seguidores dela, ela não merece respeito como profissional. Eu comentei um post que tava falando sobre essas coisas da Virgínia, enfim, tudo que tá rolando hoje. E eu disse, ela faria tudo por dinheiro e vocês não estão preparados pra essa conversa. E uma moça comentou, ela, eu e você. E eu não, porque o meu caráter, os meus princípios não estão à venda. Já me ofereceram muito dinheiro pra divulgar tigrinho, pra colocar no meio aqui dos meus vídeos, divulgação de casa de aposta. Já me ofereceram mais de 200 mil reais pra divulgar tigrinho. E, gente... isso, com certeza, mudaria muita coisa na minha vida. Por mais que eu tenha uma boa condição, sabe? Eu poderia dar entrada numa casa, eu poderia comprar um apartamento. Ou pelo menos dar entrada, tipo, no apartamento dos meus sonhos. E, tipo, mas se eu fizesse isso, eu estaria abrindo mão de muitos princípios que eu tenho na minha vida. E eu conheço muitos influenciadores. Gente, essa é a realidade. Todo influenciador quase que tem alguma relevância pode falar isso. Que chegaram com cifras astronômicas. Por quê? Porque a pessoa se queima muito fazendo isso, né? Hoje em dia mais ainda. E segundo, o que a gente tem que pensar é se as bets têm esse dinheiro para pagar, o quanto elas não estão ganhando. Porque empresa nenhuma tem o dinheiro que a bet tem para pagar influenciador. Nenhuma. Muitos influenciadores que também pensam como eu, que também já receberam ofertas e que fizeram a mesma coisa que eu. Porque se você tem um mínimo de respeito pelas pessoas que te colocaram aonde você tá... E aqui eu vou dar outra realidade. Muitas pessoas não fizeram, não é porque elas têm um puta respeito pelo não sei o que, etc. Não, é porque sabiam que iam se queimar profundamente fazendo isso, porque senão fariam. Tá? E é por isso que, de novo, eu já falei isso no outro vídeo, é sempre bom lembrar. A gente tem que lidar com o mundo da forma como ele é e não da forma como a gente gostaria que ele fosse, né? Não é sobre falar da moralidade do influenciador receber isso. Porque muitos vão falar, ai, gente, eu não vou ficar aqui refletindo milhões de vezes. Ah, essa militância, É muito fácil quebrar esse argumento. Então, o que você tem que fazer é fazer com que o influenciador ache que ele vai se fuder com essa história. Porque é isso que faz muitos influenciadores não fazerem bet. Não é porque, que eu não sei o quê. Não. É porque sabe que hoje em dia já tem empresa que quando chega o briefing já fala, não aceitamos influenciadores que fazem bet. E é esse tipo de ação que impede influenciadores de fazerem bet. Não é a moralidade. Né? Porque se eu não tivesse seguidores, eu não fecharia publicidade. Se eu não tivesse seguidores, eu não receberia monetização. Então por que eu vou indicar uma coisa para os meus seguidores que eu sei que é prejudicial? Se eu não apoio o meu marido
a apostar, por que eu vou falar para as pessoas que gostam de mim para apostar? De verdade, é um circo que as pessoas ficam fazendo de transformar tudo isso em mídia. De lá dentro, gente ir pedir pra tirar foto com a Virgínia, como se ela tivesse indo fazer uma presença VIP. Porque é esse o sentimento que fica, é o sentimento de não vai acontecer nada. As pessoas aqui adoram, me adoram. Eu sinceramente tenho muito respeito por marcas que não trabalham com influenciadores, que trabalham com casas de aposta, tigrinhos, enfim. E uma das coisas mais absurdas, na minha opinião, é tudo é glória a Deus. Tudo foi Deus que deu, não foi trambicagem. Isso aí já é outro universo que a gente já falou bastante aqui recentemente, né? De dúvidas, Andressa Cat, vamos lá. sem sombra de dúvidas, a picaretagem compensa neste país. Uai, cadê essa Virgínia? Gente, cadê essa Virgínia? Uai, gente, onde é que tava essa Virgínia? Super empoderada, com cara de mulherão, super produzida, como sempre tá. Me aparece assim, na CPI das bets, mesmo como testemunha, é assim que aparece, com uma aparência mais fragilizada, mais infantilizada, de moletom, com a cara da filha, com a garrafinha rosa, com o canudo. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. Muito bem. Ai, ela é tão galera, ela é tão de boa, ela é tão lúcida, é tão do povo. E eu tenho minha empresa. Eu tenho a WePink e a WPink. A WePink, ano passado, faturou 750 milhões, se eu não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Pode... A resposta é sim, vale a pena. Porque você acha que ela e os sócios da carreira dela e as pessoas envolvidas não colocaram na balança se o dinheiro da Bet vale a dor de cabeça? Se ela continua fazendo, é porque vale. E é por isso, e aí de novo voltei na história do influenciador. Muitos influenciadores fazem por uma questão moral, não fazem por uma questão moral? Sim. Mas a grande maioria não faz porque acha que vai se fuder? Com certeza. Ela ainda, colocando na balança, não acha que a dor de cabeça de fazer bet é maior do que o dinheiro que ela ganha. E enquanto isso for verdade, ela vai continuar fazendo. Ok, não, isso já me ajuda. E se a senhora pudesse ser uma influenciadora contrária, nossa, ia ajudar muito. Nossa, obrigada por essa senadora Soraya Tronic, porque era exatamente isso que eu queria ver. Alguém confrontando uma pessoa que não precisa estar divulgando bets, mas mesmo assim divulga. Essa que supostamente em seu contrato tem uma cláusula, né, que ela ganha porcentagem em cima da perda dos seus seguidores. Pessoas que são humildes, pessoas que estão tirando dinheiro do Bolsa Família, pessoas que tiveram suas vidas arruinadas, pessoas também que infelizmente se desviveram por conta de dívidas com agiota, vendendo casa, vendendo propriedade de uma família, anos de luta por conta de uma porra de um vício. E essa daqui tá contribuindo para tudo isso. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Por acaso, não teve conhecimento de pessoas que tiraram suas vidas, de separações, de famílias indo à bancarrota, de agiotas? Não. A senhora nunca ouviu nada sobre isso? A senhora joga todos os dias? Não. O pior de todos foi quando a senadora Soraya perguntou, mas a conta que você usa nas publicidades, como ela é uma conta de publicidade? Aí a senadora, uma conta demo? E aí a Virgínia começa a se perder inteira. Uai, mas ela é tão galera, ela é tão do povo. Nossa, meu Deus, como ela é querida e benquista. Era uma CPI, gente, ou era um meet and greeting? Olha, sinceramente, as imagens que eu vi hoje são extremamente repugnantes. Um escárnio. E a prova cabal de que ser picareta, de ser sem vergonha,
e de ser descarado compensa neste país. Gente honesta no Brasil não vai longe mesmo. Forte abraço. Gente, tinha muito mais coisa aqui, tinha outras opiniões, tinha Luana Piovani, briga da Luana Piovani com o Zé Felipe, mas eu acho que esse vídeo já tá longo e eu acho que esse vídeo a gente já foi suficiente para mostrar qual é a minha opinião. Qual é a minha opinião e qual é estrategicamente a narrativa que, se a gente quiser fazer alguma diferença, talvez a gente precise adotar. Fujam do discurso do vício, que não é sobre o vício. É isso que eu tenho a dizer. Até a próxima, um beijo.